O despertador tocou antes do sol. Não foi um toque suave ou agradável, foi um alarme estridente, como se o próprio aparelho tivesse prazer em lembrá-lo que mais um dia de luta estava começando. Mauro Alencar abriu os olhos devagar, sentindo a mesma mistura de cansaço e resistência que o acompanhava há meses. E, como sempre, demorou alguns segundos para reunir coragem suficiente para sair da cama. Não era a preguiça, era algo diferente, mais profundo. Era a antecipação da injustiça diária que o aguardava no trabalho. Ele olhou para o teto manchado de umidade do pequeno apartamento que dividia com a esposa e a filha. A casa tinha 3 cômodos apertados, paredes finas e um cheiro permanente de café misturado com desânimo. Mas, apesar de tudo, era o lar onde encontrava os poucos segundos de paz que ainda existiam. Aos 42 anos, Mauro trabalhava como assistente de logística em um centro de distribuição de uma rede varejista. Era um cargo que, no papel, parecia simples, mas na realidade era um campo de guerra silencioso. Caixa pesada, prazos impossíveis, sistema instável, cobranças constantes e, acima de tudo, o principal motivo pelo qual cada dia parecia pior que o anterior: o seu chefe direto, Adriano Vaz. Adriano era um homem que parecia incapaz de falar sem humilhar alguém. Era do tipo que se alimentava das falhas dos outros como se cada erro fosse um presente pessoal para ele. Os funcionários tinham um apelido que nunca ousavam dizer em voz alta: o Carrasco. Não porque fosse violento fisicamente, mas porque sabia exatamente onde bater para machucar. Mauro respirou fundo, levantou-se e foi até a cozinha, onde sua esposa, Lívia, já preparava café. Dormiu mal? Ela perguntou sem virar o rosto. Nem dormi, Mauro respondeu, sentando-se com dificuldade. Lívia olhou com preocupação. Ela conhecia cada linha de cansaço no rosto dele. Não dá para continuar assim. Eu sei, ele murmurou, mas ainda não estamos em posição de arriscar. E se eu perder o emprego? Lívia não respondeu, só apertou sua mão. Era um gesto silencioso, mas cheio de significado. Ele sabia que estava perto do limite. Ela também sabia, mas a vida não dava escolha. Mauro beijou a filha ainda dormindo, vestiu o uniforme já desgastado e saiu para enfrentar mais um dia. O centro de distribuição ficava do outro lado da cidade, e Mauro gastava quase 2 horas em transporte público. No ônibus ele tentava cochilar, mas a ansiedade colocava seu corpo em alerta constante. Chegou antes do horário, como sempre. Estava prestes a passar seu crachá na catraca quando ouviu a voz que se tornara o som que mais odiava no mundo. Chegou cedo, finalmente! Milagre! Era Adriano. Mauro forçou um sorriso polido. Bom dia. Para mim, sim. Para você, depende se vai errar hoje de novo, respondeu Adriano, deixando o crachá bater contra o peito de Mauro enquanto passava por ele. Era assim todos os dias. Pequenas agressões verbais, constantes, planejadas, como quem testa o quanto alguém aguenta antes de quebrar. A manhã começou com a mesma rotina: separação de pedidos, conferência de notas, empilhamento de caixas. O tipo de trabalho que ninguém valoriza, mas que se torna indispensável quando falta. O que deixava tudo mais pesado era a sensação constante de que Adriano estava observando. E estava, sempre. Mauro! Gritou Adriano do escritório envidraçado lá em cima. Sobe aqui, agora! Mauro subiu as escadas com o estômago revirando. Quando entrou na sala, encontrou Adriano sentado com os pés sobre a mesa, balançando uma caneta entre os dedos. Você consegue me explicar por que o pedido 3487 está atrasado? O sistema travou e tivemos que refazer. Não perguntei por quê. Perguntei se você consegue explicar. E a resposta é óbvia: não. Mauro engoliu seco. Já sabia que não deveria tentar se justificar. Adriano não queria explicações, queria apenas o prazer de derrubar alguém. Resolva isso hoje, ou a empresa vai começar a reavaliar quem realmente vale a pena manter por aqui. A ameaça pairou no ar, mal disfarçada, mas clara.
Mauro voltou para o setor sentindo uma mistura de raiva e impotência. Tentou mergulhar no trabalho, tentando ser rápido, preciso, invisível. Mas invisibilidade era impossível quando alguém fazia questão de te observar para encontrar falhas. Por volta do meio-dia, o primeiro desastre aconteceu. Um pallet mal empilhado por outro funcionário desabou, derrubando várias caixas. O barulho ecoou pelo galpão. Todos olharam. E antes mesmo que Mauro pudesse reagir, já estava Adriano descendo as escadas como um predador farejando sangue. "O que é isso?" berrou Adriano. Foi um acidente", disse Ícaro, o jovem que havia empilhado o pallet. "Acidente? Acidente! Aqui não existe acidente. Aqui existe incompetência. E você?" Ele apontou para Mauro. "Você estava responsável por revisar esse setor." "Eu estava em outro corredor conferindo um lote." "Cala a boca!" gritou Adriano, aproximando o rosto dele do dele. "Você me dá nojo com essas desculpas. Resolva isso hoje. E se eu te ver perdendo tempo em qualquer coisa que não seja consertar esse caos, você vai ficar sabendo o que é uma advertência de verdade." Os funcionários em volta desviavam o olhar. Ninguém ousava intervir. Todos sabiam que Adriano sempre encontrava um jeito de fazer qualquer contestação virar motivo de punição. Mauro passou as horas seguintes limpando, levantando caixas, reorganizando o setor. A dor nas costas era quase insuportável, mas ele continuava, não tinha opção. Quando o expediente terminou, Adriano entrou no vestiário sem bater. "Alencar, amanhã é preciso de você aqui antes das 6. Temos auditoria interna. Vai ser sua chance de mostrar se serve para algo." Mauro sentiu o coração falhar por um segundo. "Mas amanhã, minha filha tem apresentação na escola." "E quem disse que isso é problema meu?" riu Adriano. "Escolha bem as suas prioridades, ou escolha viver sem emprego." E saiu deixando a porta bater. No ônibus de volta, Mauro não conseguiu segurar as lágrimas. Tentou esconder o rosto, mas algumas pessoas viram. A maioria olhou e depois desviou. Era comum demais para causar espanto. Lívia o recebeu com um abraço assim que ele entrou em casa. Mauro tentou sorrir, mas não conseguiu. Contou a ela sobre o horário, sobre a apresentação da filha. "Você tem que ir", disse Lívia firme. "Ela ensaiou semanas. É importante." "Eu sei, mas se eu faltar, não vou deixar você ser destruído por um homem desses." "Lívia, não é tão simples." Ela passou a mão pelo rosto dele com carinho e dor. "Não pode perder tudo por causa dele, nem se perder." Naquela noite, Mauro mal dormiu. Acordou antes do despertador. Ficou sentado na cama, pensando em tudo. Na filha, no emprego, no chefe, na vida. Quando o relógio marcou 4h40, ele sabia que tinha que decidir. E decidiu. Vestiu o uniforme, pegou as chaves. Mas, ao invés de ir para o trabalho, foi para a escola da filha. Sentou-se no auditório pequeno, com cadeirinhas vermelhas e cheiro de tinta. Quando a música começou e a filha entrou no palco, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela ouviu e sorriu, iluminando todo o lugar. Naquele momento, Mauro teve certeza absoluta de que havia feito a escolha certa. Mas essa certeza durou pouco. O celular vibrou. Era uma mensagem. "Você está demitido." A tela parecia tremer em sua mão. O chão desapareceu. Depois vieram as ligações. Depois vieram os áudios agressivos. Depois veio o e-mail oficial. Sem chance de defesa, sem aviso, sem dignidade. Naquele mesmo dia, Mauro foi até o centro de distribuição para tentar conversar. Mas Adriano nem o deixou entrar. Disse apenas: "Eu avisei. Quem não obedece, paga o preço." E fechou o portão. Nos dias seguintes, Mauro afundou em um misto de desespero e culpa. Não sabia como contar para Lívia, não sabia como pagar as contas, não sabia como continuar. Mas foi a filha que percebeu primeiro. Ela sentou ao lado dele enquanto ele encarava o nada. "Pai, você está triste?" Ele nunca soube mentir para ela. "Estou sim." "Por causa do trabalho?" "É." Ela colocou a mão pequena sobre a dele. "Você sempre fala para mim que quando alguém faz a gente se sentir pequeno, a gente não pode acreditar.
A gente tem que lembrar quem a gente é, lembra? Mauro sentiu a respiração falhar. Aquelas palavras tão simples atravessaram todas as camadas de dor. Foi nessa noite que ele decidiu que não seria destruído. Nos dias seguintes, começou a procurar emprego e descobriu, como tantos outros, que o mercado não perdoa quem foi dispensado sem recomendação. Foram semanas de portas fechadas, entrevistas humilhantes, salários ridículos oferecidos como esmola. Mas Mauro continuava, porque não tinha escolha, porque tinha uma família, porque tinha dignidade, mesmo quando tentavam arrancá-la dele. Até que um dia, encontrou uma vaga em uma empresa menor, com menos recursos, mas com pessoas decentes. No processo seletivo, o gerente, Sr. Roberto, perguntou: por que saiu do emprego anterior? Mauro hesitou, mas decidiu ser honesto. Meu chefe me humilhava todos os dias. Ameaçou minha dignidade, minha autonomia, minha família. Tive que escolher entre assistir à apresentação da minha filha ou continuar me submetendo àquilo. Escolhi minha filha e fui demitido por isso. Silêncio. O gerente o observou, não com julgamento, com respeito. Acho que você escolheu certo. E é desse tipo de gente que precisamos aqui. Mauro foi contratado. Não era o trabalho dos sonhos, mas era um lugar onde ele podia respirar, onde ninguém gritava com ele, onde ninguém fazia ele se sentir menos. E aos poucos a vida começou a voltar para o eixo, não por causa de dinheiro, mas por causa de dignidade. Meses depois, enquanto observava sua filha brincar no parque, Mauro percebeu algo importante. A maior injustiça não era o trabalho, era a forma como tratavam quem precisava dele. E a maior resistência que alguém podia ter era continuar sendo humano num mundo que tentava esmagá-lo todos os dias.